aqui de volta com o nosso Cash Team, nesse projeto que vem do coração de Deus e o Senhor tem nos abençoado nesse dia. Tá? E mais uma vez, nós estamos com o JM, que é o João Marcelo aí, que vai dar depois um salve para vocês, e a nossa convidada especial, que é a Melissa, que trazer aqui uma beleza para esse Cash Team, né, cara? Porque uma doida aqui tá difícil, né? Vamos falar graça. Mas vamos lá, tá bom? Então a gente vai conversar um pouquinho hoje e antes de eu falar sobre o nosso tema, sobre o que a gente vai conversar, vamos dar um salve pra galera aí. Um salve aí, galera, pra quem tá assistindo. Espero que esse bate-papo, essa conversa seja muito gratificante, seja muito edificante para você que tá assistindo, tanto quanto vai ser pra gente que tá aqui conversando. Então, espero que vocês, mesmo que seja só uma das perguntas, algum momento seja importante e toque você que tá assistindo. Melissa, se apresenta aí. Eu sou a Melissa, acho que uma parte me conhece. Sejam bem-vindos, eu espero que vocês gostem de uma sala de estudo, né? Eu espero que vocês se identifiquem com o que a gente vai falar e que toque vocês que estão assistindo. Tanto o João quanto a Melissa, entendeu? Fazem parte hoje do Ministério de Conexão Team, do grupo de adolescentes, e bora lá, né? Direção a Cristo. Gente, o tema aí, a gente tá, né, nessa busca do que falar. O tema que a gente vai conversar hoje, o bate-papo hoje, é sobre descobrindo o chamado, atendendo o chamado de Deus, né? Vamos falar um pouco sobre isso. Claro que isso aí, falar de chamados, o negócio vai longe, né? Para muitas horas. Sim. E, como dos três aqui eu sou o mais experiente, vamos dizer assim, não é o mais velho, o mais experiente, a gente vai... As perguntas vão estar direcionadas para mim hoje. Mesmo aí, como apresentador, eu vou fazer esse papel do entrevistado, né? E aí eu vou deixar isso aí na mão desses dois lindões aí, em nome de Jesus. Bora lá. Vamos começar. A gente vai começar desde o começo, então. Eu quero perguntar pra ti, tio, como que você chegou na igreja? O que te fez chegar lá? Foi um convite? Você já ia com sua família, amigos? Tá, legal. Bom, eu tive um acesso à igreja aqui, né? Que é a igreja que eu congrego hoje, que é do Evangelho Quadrangular, em Joinville, Santa Catarina. Na minha infância, eu tinha um primo meu, uma história. Eu já estava vindo de uma família desestruturada, os meus pais tinham se separado quando eu morava no Rio de Janeiro, uma média de 6 para 7 anos a gente se mudou, e minha mãe tinha uma parente aqui que frequentava a igreja, e essa prima da minha mãe tinha um filho. Hoje um salve aí pro meu primo Marquinhos, em nome de Jesus, um homem de Deus. Beijo Fran, beijo Manuzinha, se estiverem assistindo. E o Marquinhos foi o cara que fez essa ponte, né? A prima Ivone ali, prima da minha mãe, fez a ponte, trouxe para a igreja. E o primeiro contato que eu tive aqui com a igreja foi numa noite de soninho. Nossa. O eterno tio Ney, que nunca envelhece, é a mesma pessoa, né? Eu não sei o que acontece com o tio Ney, é uma unção dele ali de falta de envelhecimento, juvenil, sei lá o que é. É uma juventude eterna, que eu olho para ele, é a mesma pessoa que eu enxergava lá quando eu era criança, né? Eu envelheci ele não sei o que acontece, né? Entendeu? E foi o primeiro contato que eu tive com o amor de Deus ali. Foi muito interessante, eu vinha com o coração quebrantado, um menino cheio de medos, questão de paternidade, e naquela noite ali foi o primeiro contato que eu tive direto com o amor de Deus através da vida do tio Ney. E onde ele ficou do meu lado, passei por toda aquela parte que tem a dinâmica da noite do soninho, e na hora de dormir veio aquele medo, né, que eu tinha de dormir, e ele percebeu isso. Com certeza não sei nem se ele vai lembrar disso hoje. Isso tem tudo a ver com o chamado, né, dele para com o Ministério Infantil. Ele percebeu isso e ele ficou do meu lado, e eu lembro da frase dele até hoje. Ele falou assim: não tenha medo, pode dormir, eu vou ficar aqui do seu lado até, vai ficar tudo bem. E eu senti um amor paterno, não humano, mas algo sobrenatural. Depois daquilo eu me afastei, fui, né, para a adolescência. No início da minha adolescência acabei tendo acesso ao álcool, vamos dizer assim, e me tornei assim um alcoólatra. Não um alcoólatra como a gente vê esses caras hoje que ficam... Mas eu era viciado em álcool. Eu tinha que tomar bebida alcoólica todo final de semana, toda semana. Eu já não conseguia mais ficar sem isso. Uma dependência. E aí, eu gostava muito de jogar bola. E para trazer um resumão, porque senão vai o podcast inteiro só nessa parte da conversão aqui, né?
eu me lembro que eu estava passando por um período de depressão muito grande, já. Eu brinco assim, né, que eu tinha as coisas, mas parecia que eu não tinha nada. Eu estava com meus 17 anos, eu já trabalhava, ajudava em casa, eu tinha roupa, mas enfim, um dia eu cheguei em casa, minha mãe já era convertida já há mais de 4 anos, e eu me lembro que um dia eu cheguei em casa depois do trabalho, no sábado, eu comecei a chorar, já depois de muitas coisas que estavam acontecendo, com um sentimento de morte muito grande no coração, vontade de tirar minha vida como se minha vida não tivesse valor nenhum. E eu comecei a ter um choro ali, um pranto muito grande, um desespero, e minha mãe percebeu isso, e minha mãe, como uma mulher de Deus, na hora botou a mão na minha cabeça, começou a orar e começou a repreender aquele espírito que ela sentia que estava ali me oprimindo. E ela começou a declarar: você é de Jesus, meu filho, você é de Jesus. E aí foi orando, foi repreendendo aquilo e passou. E aí ela me fez o seguinte convite, ela falou assim: meu filho, Carlinhos, hoje à tarde vai ter o culto da fogueira. Nossa! Lá no Recanto da Paz, vamos comigo. Teu primo Marquinhos vai estar lá, que era a referência que eu tinha em Joinville e tal. E eu fui, cheguei lá, e olha só que interessante, né? Eu estava com 17 anos e eu lidei literalmente com essa galera dos adolescentes. Estavam lá. Se eu não me engano, era o projeto piloto de grupo de adolescentes na igreja, onde a pastora Deni estava assumindo isso. E eu e o Marquinhos começou a me apresentar aos adolescentes dali, do local, né? Dá prazer pro meu primo, meu primo, não sei o que. E naquele dia ele me fez um convite. Ele falou assim: primo, olha só, nós jogamos bola todo domingo para participar de um torneio que vai ter entre um grupo de adolescentes, não sei o que. Pô, vamos jogar na zaga com a gente? Vamos. E eu fui pro teste lá no domingo. Resumo, né? Jesus sabia aquilo que me atraía, né? Legal. E aí ele me levou, através desse jogo de bola, de futebol, a ter contato com aquela geração de adolescentes da igreja. Nossa. E aí ali fomos um jogo, 2 jogos, 3 jogos, um treino, 2 treinos. E um dia meu primo olhou pra mim, nem sei se ele lembra disso, ele falou assim: cara, tem um problema. Eu falei: o que foi? Tava treinando pro torneio, né, cara? Ele falou assim: só pode jogar no torneio quem é membro da igreja, quem é frequentador do grupo de adolescentes. Eu falei: não, tem que ir na igreja. Tá, como é que é isso? Ele falou: cara, é todo sábado à tarde, das 3 às 4h30, só falei: uma horinha só, depois eu posso sair pra beber, eu posso sair. E eu vim, e aí então eu tive uma proximidade maior, voltei pra igreja aqui, comecei a frequentar esse grupo às tardes. E eu comecei então a ter um contato com essa membresia, e isso Jesus foi alcançando meu coração ali. Eu me lembro muito como se fosse hoje, que um dia, no meio da semana, eu senti falta de estar com a galera. Eu achava que o sábado demorava muito para acontecer. Eu comecei a perceber isso, essa falta no meu coração. Eu sentia falta de alguma coisa, sentia falta de estar junto, sentia falta do espaço, de estar com a galera, daquele amor, da convivência com os crentes ali, né? Que na época eu não me chamava de crente, achava que só os caras eram crentes. Eu lembro que eu saía daqui, depois convidava a galera para tomar uma cerveja, as pessoas diziam: não, eu tinha nessa época 17 anos, né? Eu tinha recém feito 17 anos. E aí eu me lembro que um dia eu perguntei: tá, onde que vocês se encontram? Onde vocês vão parar durante a semana? Eu falei assim: a gente vem para a igreja, tem culto de oração na terça, tem domingo, tem sexta. E aí eu comecei a vir para os cultos só para ver eles, só para estar com a galera, só para interagir. E aí eu me lembro que num desses cultos eu fui abraçado por Jesus de uma forma muito poderosa, e eu tive um quebrantamento no meu espírito, onde foi um apelo, enfim. Eu perdi a conta de quantas vezes eu fui para frente aceitar Jesus, né? Até eu ter a certeza que isso Jesus fazia no meu coração mesmo, estava ali firme. E eu me lembro que um dia marcante para mim foi um batismo de quebrantamento sobre a minha vida. Eu estava lá em cima na galeria, bem na pontinha assim, e eu comecei a ser tomado de um choro, de um amor muito grande, do mover algo que eu nunca tinha sentido, mas era um amor do Senhor. E ali foi uma das primeiras experiências que eu tive nessa questão espiritual com Jesus no encontro. Fui tomado, e aí dali para frente começou esse processo. Ai, que legal. Isso mostra, né, muito como as influências são importantes
importante esse processo. Então, O convite ali com o jogo já abriu a porta pro tio. uma estratégia, né? Ter esse contato com o Senhor, né? Mesmo que seja ali só para estar com os amigos, a princípio, foi essa porta que abriu pro tio ter esse Jesus contato. sabe aquilo que nos atrai, né? Sim. Não adianta. E assim, Deus usou a vida dessa geração ali. Porque eu lembro, tinha um Betão, tinha o Betinho, que hoje é missionário, que está na África, de Burkina Faso. Tem o Maurício, né, que está no México lá hoje trabalhando, mas também falando de Jesus. Tem o Marquinhos, aí tinha o Mazuel, que hoje já está com o Senhor. Tinha uma galera ali que era crente mesmo na época, e que a gente começou a caminhar, e eu olhava para eles, né? O que mais me impactou é que, assim, que eles eram adolescentes como eu, não estavam no mundo fazendo as coisas que eu estava fazendo, mas eles eram felizes. Eu falei, cara, eu preciso disso aqui. Né? E aquilo começou a entrar na minha vida de uma forma E você poderosa. conseguiu encontrar essa felicidade em Cristo depois. Então, porque eu achava que para ser feliz nesse processo, nessa época, eu tinha que beber para destravar. Eu era muito melancólico, né? Tudo era triste para mim, tudo era depressivo, e aí a bebida era que não me fazia me chegar nesse ponto feliz, assim, né? Nesse período da adolescência, que eu saí de junior para adolescente. E aí depois, quando eu encontrei Jesus falou assim, cara, se bebedar no espírito. Chega desse negócio. E foi gradual. Uma coisa que foi legal, eu nunca fui condenado por eles por causa disso. Foi um momento, eu lembro que foi um momento marcante, que nós estávamos numa lanchonete aqui do lado, comendo beluzitos com refrigerante 2 litros. Esse era o nosso, vamos dizer assim, era o esquenta depois dos adolescentes. Ela vinha pro lado da lanchonete, pedia um pacote de beluzitos, né? Eu juntava dinheiro a semana inteira, tava no prato. E eu me lembro de, nas primeiras vezes, ter pedido uma garrafa de cerveja e oferecer para eles na mesa. E aí a gente vê a importância de um bom testemunho, né? Ninguém aceitou. Mas não foi tipo assim, não, cara, tá bebendo, é pecado. Nada disso. Não, cara, a gente não quer, não gosta, não quer. E eu vi eles bebendo refrigerante e falei assim, cara, eu também bebo refrigerante, né? E quando eu menos percebi, eu já não tinha mais essa necessidade do álcool. E aí fui liberto, né, em nome de Jesus, com esse processo. É muito importante a forma como a gente aborda as pessoas também, de não ter também essa questão de julgar, né? Porque todos nós somos pecadores, já diz Então, né? em Romanos, né? Que todos somos destituídos da graça de Deus e somos pecadores. A palavra do Senhor vai dizer o quê, né? Sim. Que Deus, ele abomina o pecado, mas ama o pecador. Então, Se a gente usar desse princípio, a gente já vai quebrar muitas questões que a gente vê hoje em dia, né? De pessoas que às vezes acabam tendo essa resistência de vir a uma igreja, de vir a um grupo, por se sentir pecador, quando na verdade é o melhor lugar para estar. Sim, Exatamente. é verdade. Bora lá. Sim. Então, essa foi a primeira experiência do tio com Jesus, né? Marcante. Eu devo ter tido outras coisas, mas assim, que me lembra até hoje, que é latente na minha mente, foi essa. Tá, então, indo agora para chamado, então, como que você começou a sentir o chamado para a obra e como que você teve certeza disso? Antes de falar isso aí, tu falou sobre a primeira experiência, né? Isso. Uma outra coisa que marcou minha vida foi minha primeira subida ao monte para orar. Olha como é que é hoje em dia. Se a gente fizer isso hoje em dia, eu acho que o adolescente ele se desvia, né? Ele some. Eu estava 6 meses, não, 2 meses de conversão, onde eu estava, a galera, e por incrível que pareça, eu não estou falando de jovens, né? Estou falando de adolescentes. Hoje em dia, o adolescente ele não anda de Uber sozinho, porque ele pode acontecer alguma coisa e tal, né? Enfim, não anda de ônibus porque ele pode se perder. Né? Vamos lá, tudo bem, eu quero falar, deixa quieto, eu não vou falar sobre isso aqui. E aí, o líder já berrando aqui dentro. E eu me lembro que tinha um culto de sexta-feira aqui, que era o culto de libertação das campanhas que acontecia e tal, onde, cara, era uma escola, né? Você via as pessoas caindo endemoniadas, você via as pessoas sendo curadas, as pessoas aceitando Jesus, então era um negócio tremendo. E eu me lembro que no final do culto, o Betinho olhou pra mim numa sexta-feira do nada, num aleatório, assim, eu tinha aqui 1 mês, 2 meses de convertido, falou assim, cara, bora pro monte orar, lá na chácara, no monte. Eu falei, cara, no monte orar, aquela coisa, não tinha acabado de sair do culto. Pô, não, deixa eu ver com minha mãe, não, pode ir. Tá, mas como é que é isso aí? Ele falou assim, não, a gente chega agora no monte, isso tinha acabado 10 horas da noite, 9 e pouca. A gente chega agora no monte, daí a gente começa a orar,
e fico orando até as 5 da manhã. Ô Jesus, aí quando ele falou aquilo ali, eu fiquei me imaginando eu no culto de oração, né, cara? Que eu orava 5 minutos, eu tinha orado pelo mundo inteiro, né, cara? No começo eu ajoelhava, Senhor, eu sou meu pai, minha mãe, minha irmã, parecia que eu tava no programa da Xuxa, né, dando tchau pra todo mundo, né? Eu quero dar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra minha avó, pra minha tia, pra toda a minha família. Assim era a minha oração. E aí, muito do que eu aprendi a orar foi ouvindo os irmãos orar, né? Eu brinco que, na época nós tínhamos o pastor Francisco, e aí, como eu não conseguia ficar muito tempo orando, né, e eu ficava com vergonha, eu ficava ajoelhado assim, numa ponta do banco e eu na outra. E aí, eu fazia minha oração ali e tal, terminava aquele miojo ali em 3 minutos, entendeu? Comia em 2, e aí começava a ouvir o pastor Francisco, Deus, porque eu não sei o que, meu chamado, que não sei o que, Deus, porque liberta não sei o que. Daí eu começava a dizer, isso aí, Deus, pra mim também. Ele dizia, Deus abençoa a minha família, não sei o que. Eu disse, Senhor, pra mim também. Eu ficava ali, pegava carona na oração dele. E eu fui aprendendo a orar, fui aprender a ter essa, ouvindo as pessoas orar, né? Por isso, às vezes eu entendo assim, o valor hoje, de quando a gente está num ambiente orando, de ter alguém puxando uma oração. Sim. Né? A gente faz as nossas orações ali guiando, né? A gente faz as nossas orações antes do culto ali, toda sexta, né? Agora, às 6h30, né? Horas 20, minutinho, 30 quando dá. E vocês vão perceber que o tio está sempre orando em voz alta. Deixa eu voltar para a questão do monte. E voltamos, fomos pro monte. Fui pro monte orar. Chegou lá na chácara, fomos de busão, não é como hoje em dia que você tem um Uber, tem, né? Não. É o busão. Nós íamos no busão já tocando terror nas pessoas, né? Orando, cantando dentro do ônibus, os ônibus paravam assim nos pontos de ônibus do boteco, assim, das baladas, o pessoal ia descendo, nós botavam a mão para fora, Senhor, em nome de Jesus, declarava falência desse prostíbulo, não sei o que, começava a tocar, os irmãos escandalizavam mais, eu acho, do que chegava na chácara, começava a subir o monte, fazer oração, subia e ficava lá orando. E uma das coisas que foi marcante na minha vida, se não mais do que esse momento ali que eu sentia esse abraçar de Deus, nós estávamos orando um dia, eu nunca tinha ouvido a voz de Deus dessa forma, eu nunca tinha tido essa experiência de Deus falar comigo de uma forma presencial. E eu lembro que em um dado momento eu estava orando e eu estava sentindo esse amor do Senhor, e uma irmã que estava do lado começou a falar em línguas. Isso não era tão comum para mim, ela começou a falar em língua a ponto de mudar o tom de voz dela, né? Não era uma coisa tipo, né, demônio, era algo espiritual. E aí ela olhou para mim e ela me abraçou e começou a orar e falar, e de repente o Senhor começou a falar comigo. E aí eu lembro da frase como foi hoje, né? E o Senhor falou assim, ó, filho meu, né, eu te amo, tu não sabes quão grande é o amor que eu tenho por ti, vai muito além do teu entendimento. E aquilo ali, ó, pensa, para um cara que vinha de um problema de paternidade, cara, eu ouvi Deus falando comigo, essa menina não me conhecia, e ele falou de coisas pessoais, e aquilo ali mudou minha perspectiva de buscar o Senhor, de relação. Então assim, eu posso dizer que já de início eu fui forjado com todas essas experiências espirituais. Nesse mesmo monte, e eu acho que vai ver com a próxima pergunta que vocês falaram ali, sobre a questão do chamado, eu estava lá, e eu comecei então a passar por esse processo de orar pela minha família, porque eu tinha encontrado esse Jesus maravilhoso. Eu comecei a orar pela minha irmã, orar pela minha mãe, enfim, pelos meus parentes. E eu me lembro que um dia eu estava nesse monte orando, nessa mesma fase, nesse mesmo período, tudo isso num período ali de junho até outubro, que a gente tinha congresso carismático. Por falar nisso, nós vamos falar depois no final do congresso carismático. Nós fomos subir um monte, e lá o Senhor me entregou esse chamado. Eu me lembro que lá estávamos orando, eu comecei a orar pela minha irmã, orar pela minha família, orar, clamar, falar, né? Ali eu não era batizado no Espírito Santo ainda, não falava em línguas, mas clamava o Senhor. E num dado momento, alguém veio, me abraçou e falou assim, começou a orar em línguas de novo e tal, e Deus começou a falar para essa pessoa e falou assim, não te preocupas com a tua família, pois ela
E a oração que eu estava fazendo era uma oração que não era em voz alta, era uma oração interna. Minha mente, meu coração falando para o Senhor, lá cantinho ajoelhado. E aquilo me tomou de uma tal forma que na hora eu senti esse amor de que Jesus, e eu comecei a dizer para o Senhor que eu queria que outras pessoas, eu queria servir o Senhor, eu queria pregar o Evangelho. Eu falei, Senhor, eu quero poder ser uma ferramenta nas tuas mãos e que outras pessoas sintam o que eu estou sentindo hoje, que é ver um parente seu encontrar Jesus. E ali eu acho que foi uma chave, o primeiro passo para identificar essa questão do chamado, né? Como tu falou ali, qual é a pergunta mesmo ali, né? Quando você começou a sentir o chamado para a obra e como teve a certeza disso, né? A certeza daí quando a gente fala de certeza, né? A gente pode falar sobre isso assim, hoje mais de 30 anos de conversão, basicamente, hoje eu tenho uma convicção do meu chamado, que é o pastoreio, né? Que é um pouco dessa questão do profeta, pregar o Evangelho, cuidar, pastorear. Mas isso foi algo que queimou lá no meu coração, só que eu não tinha entendimento nenhum bíblico, né? Já no início lá, já que esse desejo de pregar o Evangelho, lá nessas primeiras experiências, isso já começou a mover meu coração. Só que eu demorei um pouco mais. Aí foi uma questão de mais tempo de caminhada, viver experiências. Por exemplo, a primeira vez que eu fui convidado para participar do Corredor de Fogo, né, que sempre foi um evento na nossa igreja. Sim. Eu me lembro que o pastor Adoro sempre anunciou, queridos, né? Nós vamos ter Corredor de Fogo aqui. E eu tô aqui, na época era assim, né? Eu tô aqui fazendo a lista de quem vai, né? De quem vai ser convocado, os irmãos, então, né? Fiquem orando. E isso era sempre no culto de oração. E eu via que ele passava pelos irmãos e ele ia cutucando os irmãos, falava e ia anotando no caderninho dele, na agenda. E eu comecei a ir para os cultos de oração e eu queria viver aquela experiência. Porque no primeiro Corredor de Fogo que eu vi e participei na igreja, eu participei de longe, né? Passei por ali. Mas o meu coração ali queimava por aquilo. Eu acho que esse é um ponto de identificação. Quando você vê algo na igreja, você vê alguma coisa referente ao ministério, meu coração queima. Por exemplo, para ti, hoje tu mexe no som, né? Mas a primeira vez que tu viu aquilo ali deve ter mexido contigo de alguma forma, chamou tua atenção e a ponto de despertar tua curiosidade, né? E assim vai. Então, assim, quando eu via ali as pessoas orando, né, demoniadas, as pessoas sendo libertas de demônios, as pessoas sendo curadas, testemunhando, e eu via o pastor pregando e falando, isso pulsava em mim de uma forma diferente. Claro que eu não tinha dessa certeza, mas era um desejo, tipo assim, meio que se ver fazendo aquilo, né? Assim, você se imaginar naquele lugar. Claro que, para minha mente, na minha cabeça, eu não era indigno disso, né? Longe de mim, eu ainda era um cara cheio de pecados, tenho pecados até hoje, todos nós temos pela graça de Deus, mas eu me via. Mas é muito ali, o texto ali que a gente vai lembrar, que é de Samuel, né? Que está lá. Sim. Tem a ver com o chamado de Samuel, né? 1 Samuel 3:4 ali que fala, né? De repente o Senhor chamou Samuel e o menino respondeu. Eis-me aqui. Deus chama Samuel várias vezes, né? Olha só que interessante. Samuel vai até o profeta lá, o seu mestre, e fala assim, não, eu não te chamei. Samuel vai lá de novo. Não, eu não te chamei. Aí ele entende o que está acontecendo e fala assim, ó, Samuel, fala o seguinte, próxima vez que te chamarem, se você ouvir te chamando, diga assim, eis-me aqui, Senhor. E aí Deus chama pela quarta vez, entendeu? E aí ele, eis-me aqui. Então é isso. Eu acho que a gente passa, todos nós, vai passar por essa fase de o Senhor nos chamar, né, 1, 2, 3 vezes, até que a gente consiga identificar a voz do Senhor para aquilo ali. Eu acho que tem a ver com isso. Como saber se eu estou seguindo ou não o meu chamado? Bom, toda vez que o tio prega, que eu prego, né, ou por exemplo lá, eu faço um retiro, né, toda vez que a gente, o retiro não é um trampo, né, o retiro é trabalhar.
toda vez que eu, a tia Dani, né, e as pessoas envolvidas, a gente organiza um retiro e a gente vê aquilo acontecendo, eu sou tomado de uma alegria que outra coisa não me traz. Eu gosto de jogar bola, por exemplo, gosto muito de jogar bola, eu jogo bola, mesmo quando eu faço um gol, fiz o gol, é emocionante, traz uma alegria, mas nada se compara com o sentimento de, por exemplo, você ver Deus usando você para ministrar a vida de outras pessoas. Então, por exemplo, quando eu prego, eu tenho uma satisfação muito grande no meu coração, uma alegria muito grande, parece que eu estou no lugar certo. Sabe, eu não sei se isso sabe quando você já teve que ir num lugar onde você nunca tinha ido e alguém te passa o endereço? Sim. Uma casa de uma amiga, uma casa de um amigo, e você fica meio nervoso, tipo assim, ai meu, será que eu vou chegar lá, ou você tá sozinho, alguma coisa assim, de repente você vê a pessoa, aí você faz assim, é aqui ainda bem, eu cheguei no lugar, é aqui mesmo, né? Eu acho que é isso, é que esse é o lugar, eu tô no lugar certo, entendeu? Eu acho que essa é o que me faz sentir que eu estou no lugar certo, que eu estou atendendo disso, né? Pertencimento. Eu acho que é um sentimento que não é igual com outras coisas. Sim. Né? Quando, por exemplo, eu tive recentemente uma adolescente que visitando a gente, e ela, no final do culto, depois da pregação, tudo, a gente entregou uma Bíblia para ela e ela olhou para mim e ela falou assim, mas como é que eu faço para ler? Como é que eu vou fazer para entender? E naturalmente eu falei assim, não, olha, você vai fazer assim, você vai abrir aqui. Eu falei, olha, não se preocupa, o Espírito Santo vai te instruir nisso. Mas ao mesmo tempo que eu falei isso para ela, o Senhor me levou a fazer uma pergunta. Ele falou assim, pergunta para ela se ela já me aceitou. Porque esse auxílio do Espírito Santo, essa vinda do Espírito Santo para que nos mostra tudo, nos auxilia tudo, ele vem quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador. Né? A gente passa a ser filho, né? Porque o Senhor quer nos acessar, basta a gente que tem que permitir isso, né? Vamos partir do princípio que aquele que ainda não aceitou Jesus, ele está desconectado com o Senhor, né? Por isso que Cristo diz lá, né, em João 3,16, né? Deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando a gente aceita Jesus como Senhor Salvador, então a gente é linkado novamente, é aquilo que a gente diz, é enxertado, né? Em Cristo, no Senhor novamente. Então a gente tem acesso ao Espírito Santo. E eu comecei a falar com ela sobre isso. E aí o Espírito Santo foi conduzindo e eu falei, olha, não se preocupe, mas assim, você já fez como é que está teu coração? Você quer Jesus? Eu quero. Você já fez a oração? Não, nunca fiz. Eu falei assim, você quer fazer ela agora? Ela falou, quero. Aí aquilo ali. Por isso que eu acho que a Bíblia fala que quando alguém aceita Jesus, a festa nos céus. Porque a alegria foi muito grande. E então a gente se abraçou, chorou, fez a oração do pecador, da confissão e aceitou Jesus como Senhor. Então, eu acho que essas experiências, sabe, João, JM, faz com que a gente entenda que a gente está no lugar certo, atendendo um chamado, essa percepção, né? Sabe? E é a coisa que você vai desenvolver. Tem algum versículo, eu acho. Legal. João, lê pra gente ali 2 Pedro, do 1 e 10, pra gente ter uma base sobre isso que a gente está falando, né? Então, 2 Pedro 1,10 vai dizer assim: por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que, de fato, estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Olha só que legal, o texto ele fala sobre isso, né? Às vezes a gente vai ver uma coisa que eu percebo, às vezes eu já fui questionado, essa na verdade a palavra é essa, eu já fui questionado, vocês trabalham demais, mas vocês estão toda a vida ocupados. É claro que o Senhor ele não veio nos sobrecarregar, mas o fato de a gente ter aceitado um chamado, de a gente estar disponível, fazendo a vontade do Senhor, isso nos edifica. Né? E ele fala ali, façam essas coisas e jamais tropeçarão. Então assim, porque automaticamente, quando a gente está buscando o Senhor por um chamado, por fazer algo, por estar efetivo na obra, você se aproxima de Deus. Com certeza. Está conectado com Cristo. Sim. Então a tendência é você tropeçar, vamos dizer assim, enxergar as pedras, né? Fica mais fácil, né? Desviar delas.
Agora, quando a gente está só vivendo uma vida no Senhor, o Senhor está ali, a obra está ali na frente, dizendo assim, poxa, me ajuda, faz isso aqui, né? Me ajuda nisso. Eu penso, não quero compromisso agora. Às vezes a gente fica mais vulnerável. Sei, é uma percepção minha. Pode ser que não. Estou dizendo que todo mundo que não faz nada está vulnerável, mas uma coisa eu tenho certeza, que quanto mais envolvido no ministério, na obra, fortifica a gente, nas né? coisas do Senhor, obrigatoriamente a gente busca mais e a Sem gente dúvida, sim. se sente mais firme nessa parte. É mais ou menos isso. E agora falando mais sobre o Conexão Team, né? O chamado para o ministério do Conexão Team, como que ia acontecer, como veio pro tio? Poxa, a Conexão Team é um presente de Deus para mim, para tia Dani, para minha casa. Eu acho que por essa experiência que eu tive na minha adolescência, vamos dizer assim, né, ser tão impactante, mesmo sendo períodos de geração diferente, né? Eu me lembro que eu não estava na igreja atual, que está hoje na igreja 7, estava numa igreja de bairro, próximo à minha casa, estava envolvido na obra lá, e o pastor me fez um convite para vir à igreja numa reunião que tem, onde o pastor, o superintendente, apresenta todos os coordenadores, né? Coordenador de diácono, coordenador do grupo de ministério infantil, que é o cara que vai auxiliar os líderes desses grupos na região. E eu me lembro que eu já tinha assim, um chamado, um desejo de estar envolvido, seja com jovens, adolescentes, aquela coisa que eu não sabia o que era. Eu queria estar trabalhando com essa geração. Alguma coisa me fazia com todo mundo que me aproximasse dessa faixa etária, eu conseguia me desenvolver bem, falar bem, né, ter carisma nesse sentido. Isso foi acendendo no meu coração, não tinha ainda uma confirmação 100% que era nessa área, nessa faixa etária. E eu vim para essa reunião. E eu me lembro que na reunião o pastor então começou a trazer os que estavam nomeados. Quero que venha à frente, né? O líder regional do grupo de ministério infantil, quero que venha à frente, o grupo de homens, o grupo de mulheres, o grupo de crianças, né? E o grupo de jovens. Quando ele falou assim, aquilo me deu uma angústia no coração, e é como se eu ouvisse de forma audível, não foi audível, mas foi muito forte, direto, né? Assim, direto. Claro. Uma pergunta, muito parecido que, né, quando Deus faz para Isaías, ele fala assim, né, quem enviarei, né? Quem irá de ir por mim? E a pergunta foi assim, quem será o líder do grupo de adolescentes? Aonde está? Não tem. E aquilo me trouxe um desespero ali dentro da minha alma naquele momento. E naquele mesmo momento eu comecei a ver eu tive uma visão espiritual. Hoje eu posso afirmar pela fé que foi uma visão, passou um filme na minha mente, eu via como se fosse o Grande Canyon, bem, porque é a referência que eu tinha de abismo, né, na televisão, em filmes, enfim. De um lado, um grupo, as crianças, os juniores saindo da doutrina, né, quadrangular, enfim, vindo, caminhando, eles vinham na beira do abismo, caíam, e eles vinham descendo e caindo, assim, como se fosse normal aquilo. E no outro lado do abismo começavam a aparecer como jovens. Só que a mesma quantidade de que caía ali não era a mesma quantidade que subia. E o Senhor falou muito no meu coração, assim, eles estão se perdendo nesse processo da adolescência. Eu quero que você crie uma ponte. Esse foi o chamado de Deus para mim. Foi esse jogo. E aí eu falei, Senhor, como assim, uma ponte? Você vai criar vai assumir essa fase para ajudá-los a caminhar até a idade de maturidade. Mas não foi ali que eu recebi o convite para trabalhar com adolescentes. Não? Isso veio acontecer praticamente quase 4 anos depois. Nossa. Então levou tempo ainda. Mas ali foi onde acendeu no coração. Onde acendeu assim a chama ali, o clique que o Senhor me deu. Sim. E aí eu vim falando do Conexão Team, então eu retornei para a igreja sede, que é a igreja, né, matriz, onde eu tinha me convertido. Depois de casado já, eu passei por uma fase de luto, que foi que minha mãe faleceu, e eu fiquei assim desigrejado. Eu não estava sem Jesus, mas eu não consegui ir para a igreja. E aí
eu me lembro que eu fiz um propósito com o Senhor. Nós tínhamos recém-tido o Samuelzinho, tinha nascido. Minha mãe morreu 1 ano antes, Samuel nasceu 1 ano depois. E eu falei, cara, quando eu tinha passado por uma cirurgia no joelho, né? Eu não andava mais, enfim, estava nesse processo. Falei, quando eu voltar a andar, são 2 coisas, né? Eu fiz um propósito com uma questão interna em casa, e a outra era, eu vou procurar uma igreja. E eu comecei então a pensar, olhar para onde eu tinha saído. E aí eu voltei para a igreja, mas aí eu voltei no sentido assim, no coração assim, eu não quero fazer nada, quero ficar no banco. Não quero me envolver no ministério, não quero... E aí foi muito engraçado. Nas primeiras semanas que eu voltei, eu fui numa livraria cristã, encontrei quem lá? Pastor André. Trabalhava lá ainda. E aí ele falou, ô irmão, te conheço, você tá na sede, né? Eu falei assim, tô. Não, já sou membro dele faz muito tempo. Já fiz teatro lá. Pô, teatro, nós estamos tendo um teatro agora com a Ana, que é a Ana da Jopum, né? A filha da Patrícia e da Pâmela. Falei assim, nós estamos tendo um teatro e ela tá como líder, não sei o que. Eu falei assim, não podia participar? Eu falei assim, não, obrigado. Cara, cheguei em casa e recebi uma mensagem da Ana. Mano, você tá voltando pra igreja, eu podia ajudar nisso aqui. E aí o meu coração assim, né? O coração de quem quer servir, de quem tem um chamado. E aí eu olhei pra Dani, minha esposa, e falei assim, meu amor, olha só, então eu recebi o convite dela, olhou assim, meu amor, o que você quer que eu te diga? Você ama fazer isso, é o chamado de Deus. Aí eu disse sim. E aí foi uma primeira atividade. Depois daquilo ali eu tive acesso a alguns adolescentes. Na época o pastor Paulo estava cuidando tanto do grupo de jovens quanto do grupo de adolescentes. E depois de algumas questões, meu coração foi aquecendo, e um dia ele me chamou para um café e falou assim, mano, quero te fazer um convite. Orei ao Senhor e gostaria de te chamar para assumir o grupo de adolescentes da igreja. E aí só foi aí o Senhor, na hora que eu estava conversando com ele, me trouxe a visão daqui da igreja, da ponte, do abismo. Aí eu não tinha nem como negar. Eu falei assim, mano, eu só preciso conversar com minha esposa, me dá uns dias, eu preciso confirmar se meu coração já está certo, mas porque eu tinha um bebê em casa, né? E aí foi muito motivador, assim, porque no primeiro culto que eu vim, que era uma véspera, que agora dia 8 de março a gente vai fazer 9 anos de ministério, né? Conexão tinha, a galera não me suporta mais. Não aguento mais ver esse cara, entendeu? Já tá quase nascendo o cabelo de novo, nos dias. No primeiro culto não veio nenhum adolescente, motivador, assim, foi demais, assim, entendeu? Foi uma bênção. Mas o Senhor é bom, né? Uns dizem que eu sou teimoso, eu digo que eu sou persistente, então é diferente. Então, e aí, se a gente for falar de Ministério de Conexão Team, que a gente vai passar meses falando, que tem muita coisa. Mas basicamente foi essa minha chegada, minha e da tia Dani, no Conexão. Show. Então, continuando nessa questão dos chamados, né? Então, a gente queria saber se o tio tem algum conselho para quem quer descobrir o chamado, ter essa clareza acerca do chamado. Bom, eu creio que todos nós temos um propósito, né? O Senhor, não acredito que o Senhor tenha chamado alguém para ficar ali no banco, só ocupando espaço. É uma questão de realmente, eu acho que o que traria a vocês fazer essa percepção, essa identificação do que é seu chamado, é a proximidade com Cristo. Quanto mais próximo do Senhor você estiver, quanto melhor for o teu relacionamento, tua intimidade com o Senhor, mais sensível ao Espírito você vai estar. E o Senhor vai te usar, independente se você é sanguíneo, que nem eu, se é colérico, se você é fleumático, independente da tua personalidade, se você é extrovertido, se você é introvertido, não importa. O chamado do Senhor é grande, né? A seara é grande, né? Há muitas coisas a serem feitas, nem todos são chamados para pregar o Evangelho, para estar na frente do púlpito, ou para lidar com um grupo de adolescentes, né? Ou para ser um líder. Tem um irmão que é chamado para servir o copo de água, né? Por exemplo. Então, sem água aqui hoje, né? A boca está seca. Então, assim, ó Deus, faltou o ministério do irmão com a água aqui. Entendeu? Para nós. Olha só, Deus podia ter usado. Faltou o irmão para. Faltou a gente se preparar melhor também, né? Mas, então, assim. Até o da água é importante. Agora, você imagina se entra o irmão aqui, ó. Irmão, eu vi que vocês estavam falando ali, eu trouxe um copinho d'água. Quão rico seria isso? Sim. Da parte do Senhor.
nós estávamos no culto na chácara, o pastor Odoro estava falando lá e tal, e aí veio alguém e falou assim, leva uma água lá para ele. Alguém olhou e viu que ele estava sem água. Isso é um chamado. Um chamado a servir, né? É um chamado a servir. Servir na casa do Senhor, edificar a sua igreja, né? Tem um texto que fala, que é Jeremias 29, o 11 ao 13, diz assim: porque eu sou o que conhece os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, né? Plano de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês a esperança em um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. O conselho que eu deixo hoje é: busque o Senhor de coração. Busque o Senhor e fale para Ele: Senhor, qual que é o meu chamado? Senhor, onde o Senhor quer me usar, Senhor? Deus vai preparar esse tempo. Deus vai te usar em muitas coisas. Eu brinco que hoje eu sou, né? Hoje eu estou como pastor, tenho o título de pastor, né? Estudei, estou como líder, amo ser chamado Tio Carlinhos, mas eu já limpei o banheiro da igreja e tenho prazer quando precisa limpar. A gente vai para o Congresso Carismático, a gente fica limpando os banheiros lá com a equipe dos adolescentes. Escala os teens para limpar os banheiros, entendeu? O pessoal não sabe que sou eu que peço, mas aí eu que peço para a gente limpar o banheiro. Né? Eu já cantei, né? Já tive aqui, umas irmãos iam fazer, por exemplo, culto lá no Morro do Amaral, não tinha quem cantasse, e eu estava aqui na frente de bobeira, não, eu posso ajudar, eu fui lá cantar, nunca mais voltei, né? Mas assim, cantei aquele dia e tá tudo certo, fiz o louvor. Então assim, eu acho que é sobre isso. Eu já abracei, né, o mendigo, já entreguei o casaco, a gente já ofertou. Então assim, na verdade, eu acho que o maior conselho é: entrega teu coração ao Senhor, busca Ele, né? E Ele vai te levar, Ele vai te chamar, Ele vai despertar em você todos os dons e talentos necessários para a edificação da igreja, e consequentemente você vai viver o melhor momento no Senhor. Buscar e estar disposto, né? Isso é verdade, porque assim, Deus não chama vadio para trabalhar. Sim. Me perdoa. Você vai olhar assim: são as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas, elas montam tudo atarefado. Deus não vai olhar para aquela pessoa que não quer fazer nada, que não se compromete com nada, e vai dizer assim: eu tenho um serviço para você. O que vai acontecer com o serviço que Deus vai dar para ela? Não vai ser feito. Não vai ser feito porque ela já não está fazendo nada. Aí Deus usa quem? Os que estão dispostos a fazer alguma coisa, que já fazem, que já se entregam. Essa é bem a verdade. Sim. Então, irmão, vamos se coçar. Se movimentar. Vamos se movimentar. Eis-me aqui, Senhor. Usa a minha vida. E aí agora, são duas perguntas na verdade. Quais frutos você colheu seguindo o seu chamado, e você tem algum arrependimento por não ter seguido alguma coisa que Deus te chamou para fazer? Bom, assim, quando a gente fala de frutos, né, tá aqui, né? Tá ali do outro lado. A geração, vocês assim, ver vocês caminhando com o Senhor, apesar que eu não posso atribuir isso a mim, eu sempre oro o Senhor nas minhas orações para que eu diminua e que Ele cresça, né? Tem uma canção que fala que ainda que eu morra, o Senhor continuar sendo apregoado, ainda que eu morra, o seu nome continuar sendo louvado, né? Então assim, minhas orações sempre foi para o Senhor, e eu oro isso até para fazer minha alma, o meu eu lembrar que eu não sou ninguém, e que o meu nome não precisa ser lembrado. Mas que um dia a geração de vocês, quando tiverem Cristo, tiverem mais velho, ou contarem com os seus filhos, digam assim: cara, um dia eu tive um líder que me ajudou a caminhar, que me impulsionou. Naquela geração, na época que eu frequentava o grupo de adolescentes, eu descobri meu chamado, né? Então assim, é isso, é sobre isso, né? Por exemplo, hoje eu já recebi, a gente já foi uns 3, 4 casamentos aí de adolescentes. Já deve falar assim: nós fomos uns 3, 4 casamentos de adolescentes. Daí a pessoa ficou olhando assim: pô, adolescente casando, não é? Ex-adolescente. Ex-adolescente, mas que pra nós é forever teen, né? Sempre adolescente. Eterno teen. O dia que você estiver casado, você vai dizer: meu adolescente. Nossa, então assim, eu acho que é isso. Então assim, pra mim essa é a coroa assim, do ministério, né? Eles tocarem a vida,
eles irem para frente, né? Estão vivendo o chamado, estão formando família, mas eles ainda lembram da gente. A gente marcou a vida deles de alguma forma, né? Cristo marcou a vida deles, né? Mas usou a gente como uma ferramenta, eu e a tia Dani. Então, acho que esses são os frutos. Por exemplo, tem um adolescente que está hoje nas missões. Então, adolescente, uma jovem que foi adolescente que hoje está nas missões, né? Que a Estherzinha foi uma experiência muito poderosa, assim, porque ela não falava nada. A Estherzinha era totalmente travada. Ela ia falar, ela começava a chorar. E a gente passou momentos assim tremendos, assim, a gente viu transformação, chamado. Então, assim, hoje é uma mulher, sempre foi uma mulher de Deus, mas hoje ela está atendendo um chamado de Deus, missão, fazendo ir para fora do país, enfim. Falando da experiência negativa, tem algo que me marcou. Foi a experiência de um jovem. Um dia eu estava num ônibus e tinha um outro jovem no banco à frente. E Deus foi muito claro para mim que eu precisava dizer para ele, falar para aquele jovem que Jesus amava ele, falar do Evangelho. E eu fui ficando travado com um sentimento assim de que não, agora não. Eu comecei a brigar com Jesus, com aquele sentimento, com aquela mensagem do Senhor que estava recebendo. Não, daqui a pouco eu falo, e passava mais um ponto, o ônibus parava, e de repente parou, o cara levantou e desceu, o ônibus foi embora. E a sensação que eu tive foi uma sensação muito ruim. Uma sensação de falha, foi uma angústia no meu coração de que parece, eu sei que não é, né? Com certeza o Senhor o ama e estava dando outra oportunidade, daria outra oportunidade para ele. Mas parece que aquele jovem iria para o inferno porque eu não falei de Jesus para ele. Porque eu me calei. Essa angústia, assim, né? É um sentimento muito ruim. É um sentimento muito ruim. Então, assim, hoje eu prefiro viver, vamos dizer assim, né, as vergonhas por amor a Cristo, do que ter. Então é muito sobre comparar esses dois sentimentos. O sentimento do chamado, né? Você ter essa ter que escolher entre viver uma possível, vamos lá, passar uma possível vergonha, um carão, né? Passar alguma coisa assim, e viver esse sentimento de angústia. Eu prefiro passar vergonha, se for para passar. E na verdade, raramente a gente passa, né? Sim, geralmente o Senhor. Tipo, você tá esperando talvez a hora certa pra falar com ele, né? Tipo, agora não, assim. Eu fiquei adiando, na verdade. A gente espera tanto que a gente perde a oportunidade. Eu fiquei adiando, né? Tentando me preparar, né? Sim. E o tempo passou. Sim. Isso fica uma boa mensagem pra gente aqui, né? Sim. Eu lembro de uma experiência, ao contrário, que eu fui pro shopping, eu, a Dani, o Arthur na época, e nós fomos comprar uma camiseta, entrando numa loja, no Shopping Miller, e enquanto eu tava vendo a camiseta, eu vi uma atendente que tava assim, com o olho meio marejado, assim, de lágrima, meio vermelho. E Deus começou a falar comigo ali no meu coração, naquele momento que eu precisava entregar uma mensagem para ela. E aí eu fiquei assim, passe de novo, né? Fiquei assim nessa questão. E aí eu não queria viver de novo aquele sentimento. E aí eu chamei ela, falei, moça, posso falar uma coisa para você? Deus me trouxe aqui, eu quero falar para você que Jesus te ama e tal. E na hora ela começou a chorar, foi algo muito tremendo. Aconteceu algo inusitado, que a própria gerente dela, percebendo que estava acontecendo, que era algo espiritual, era uma mensagem do Senhor, fez com que eu, a Dani e o Arthur, a gente entrasse com a menina para dentro do estoque da loja, e ali a gente pode conversar com ela, orar, ministrar. Depois, com o tempo, a gente foi buscar ela em casa, deu carona, ela veio para a igreja, teve um encontro com Jesus, né, pelo período que a gente andou. Então, assim, foi um sentimento contrário, mas quantas vezes a gente não se cala, né? Então, eu acho que é sobre isso, é sobre amar Jesus acima de todas as coisas, a ponto de a gente se esvaziar de si mesmo, morrer para si mesmo, para nossas vergonhas, se arriscar. Na maioria das vezes, poucas vezes, não me lembro de quando que eu arrisquei e fui infeliz. Pelo contrário, o sentimento negativo que eu tive foi de não ter feito. Até porque mesmo não é a gente que convence, né? É o Senhor que vai fazer esse trabalho. Então a gente está ali para plantar semente. Então mesmo que a pessoa de primeiro momento fique resistente, não aceite, o Senhor que vai fazer essa obra, né? Porque naquele momento que ela aceite ali, já o Senhor é uma semente que foi plantada no coração daquela pessoa, né? E assim, nem sempre a gente vai ver esses frutos, né? Sim. Nem sempre a gente vai ver esse fruto imediato, mas o Senhor é bom, Ele nos permite experimentar
assim, essas oportunidades, assim, e ver, né, um pouco da glória dele, né, compartilha conosco nessas experiências. E mesmo com aquela oportunidade perdida, serviu de lição para você não errar de novo na outra vez que apareceu. Fui forjado naquele sentimento ruim, podemos dizer assim, né? Então, É isso. é isso. Aí a gente vai fechar agora, fazendo uma brincadeira com o tio. E vai ser um bate e volta de perguntas e respostas que ele vai ter que responder na hora, assim, sem pensar muito. Vamos lá. Então a primeira pergunta é, todo dia eu... Agradeço a Deus pelo dom da vida, né? Eu falo pro Senhor de manhã, agradeço ao Senhor. Eu não posso ficar sem. Meu Deus, eu não posso ficar sem Jesus. Ser cristão é ser... Feliz. Cristão é ser feliz. Os adolescentes precisam. Do chicote, não, obrigado, Cristiano, de Jesus, muito amor, Jesus, muita alegria. Ninguém vai querer vir no grupo. A família é... Presente de Deus pra mim. Isso é uma promessa. Na minha casa não pode faltar. A oração pelo alimento. E pra você, Jesus é... Jesus é... Eu vou responder cantando. Tem uma canção que eu amo, que é das antigas, né? Que diz assim: Jesus é tudo pra mim, Ele é tudo pra mim, Ele é meu tesouro guardado em meu peito, e Jesus é tudo pra mim. Então assim, casa, carro, emprego, trabalho, família, eu atribuo todas essas coisas ao Senhor. Amém. Nada disso pra mim é isso. Então é isso. Mais alguma coisa? É Parar isso. de me massacrar, traumatizado. É isso. Galera, vocês que estão assistindo a gente, ouvindo, a gente quer agradecer a presença de todos. Dá uma curtida aí, compartilha com alguém que você acha que vai fazer sentido. O intuito disso é levar o Evangelho, levar o amor de Cristo, essas boas novas ao máximo de pessoas, máximo dessa geração de adolescentes, mas isso cabe para a família. E aí agora, tomando de volta aqui a palavra, né? Porque eu sou o líder desse negócio aí, vamos lá. Vou deixar o João Marcelo aí dar um salve para a galera, dar um tchau. Então, quero agradecer a você que assistiu. Muito obrigado por ter acompanhado, você que acompanhou até aqui. E que nem eu falei no começo, eu espero que, mesmo que em só uma frase, algum momento desse bate-papo tenha sido bom para você, tenha te edificado de alguma forma, que é o que a gente espera, né? Que a gente está fazendo aqui não é por nós, né? Por a gente entender que o Senhor é acima de todas as coisas, então que possa ter tocado você de alguma forma. Isso aí. Mel! Eu quero Mel, agradecer. Rissa, fala! Vou agradecer também, né, todo mundo que nos assistiu até agora. Obrigada pela oportunidade também de estar aqui. Vamos fazer a Mel mais vocês. vezes. Amém. Trouxe um brilho para esse podcast. Muito obrigada. Continue nos acompanhando também, porque vai vir muita coisa legal ainda. Se É prepare. isso. Ó, deixar um convite para você. Você que ainda não veio no Conexão Team, acontece toda sexta-feira aqui na Igreja do Evangelho Quadrangular, Joinville, Igreja Sede, Santa Catarina. A partir das 20 horas nós já começamos o culto. A gente está aqui já antes, já uma galera chega às 6h30 para orar e passa som, enfim, tudo isso. Mas vem fazer parte dessa turma. Ó, tem alguns recados bem rapidinho. Retiro do Conexão Team, 13º retiro que vai estar acontecendo. Você não pode deixar de se inscrever, tá? Não perca essa oportunidade. Depois, mais tarde, procura aí a gente manda o link para inscrição. Você que tem de 13 a 17 anos. Esse ano também a gente vai ter congresso carismático. E agora, dia 28, se não me engano, 27 é um sábado de março, a gente já tem um pré-congresso. Você que quer comprar uma pulseirinha e fazer essa inscrição, me procura a gente. Com um valor simbólico só para poder fazer a manutenção do evento. A gente vai estar lá em peso. Abraço. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Tchau, tchau. Até o próximo teste.